neste momento, eu tenho a missão de conduzir esse culto e prepará-lo para logo mais a palavra que será ministrada aqui. E eu diria que o dirigente, ele tem um papel é como se a gente fosse fazer aqui uma analogia, José Carlos, aradar a terra, ele vai preparar a terra. E depois vem um semeador, que vai pregar a palavra e vai colocar a semente. Mas como a gente viu ontem à noite, que um planta, né, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, que Deus esteja conosco neste momento, durante esses dias, nos conduzindo, né? E que nós estejamos de coração aberto, nossos ouvidos atentos, pensamento em Cristo. Neste momento, convido aos irmãos, em respeito ao nosso Deus, que fique de pé para que possamos orar e, de fato, de verdade, dar início ao culto do Senhor. Feche seus olhos, aonde você estiver. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, nesses dias, simplesmente com o objetivo de nos conectar com Deus. Entregue o seu coração, sua vida, sua família, seu trabalho, os seus desafios, suas lutas ao Senhor. Oremos. Santo Deus e Pai amado, nós te damos graça, ó Pai, pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em um só objetivo, um só propósito, que é te cultuar e te buscar. Louvado seja Deus, louvado seja teu nome, ó Pai, que possamos colocar os teus pés, que possamos, Senhor, nos ajoelhar, nos prostrar diante a Ti. Porque só Tu, Senhor, és o Deus digno de toda honra e toda glória. Louvado seja nosso Senhor. Abençoe este culto aqui, abençoe o louvor, abençoe, Senhor, cada irmão que chegou e aqueles que ainda vão chegar, abençoa o Edivaldo ali na cozinha, na cantina, abençoa aqui, irmãos, os irmãos que estão assediados aqui nesse local, abençoa, Senhor, e que nós estejamos aqui, Senhor, de coração aberto, com mente, olhe tudo, Senhor, para que possamos te buscar verdadeiramente e sair daqui transformados e cheios do teu poder, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Declara para o Senhor. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou lutando. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Declara, igreja. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Só a igreja. Ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
Glória a Deus. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Amém? Ele reina. Declara para o Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: Vem reinar em mim, Senhor. reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim Com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Só a igreja. Refrão. Só a igreja. Reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Esse momento a gente vai estar louvando o Senhor. É um cântico que fala sobre comunhão, né? Estamos aqui nesse retiro com esse propósito, né? De buscar o nosso Deus, glorificar o nosso Deus. Mas é um momento que vamos estar em comunhão, né? Durante esses 3 dias. Você sai do seu lugar, cumprimente seu irmão, tá? Esse momento que a gente vai estar louvando a Deus com essa música. Declara para o Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Declara mais uma vez.
coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Nesse momento eu queria convidar o pastor Robson e também queria convidar o irmão Wagner, nosso presidente aqui, que estivesse orando. E uma coisa que eu queria só falar aqui, orar pela vida do pastor Robson, porque a palavra ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Afiada por si só, a palavra por si só já é muito afiada. É a própria inspiração de Deus. Então, quem precisa de oração somos nós, que somos feitos aqui de carne, de osso, pecadores. Porque a palavra por si só, ela é muito cortante. Então, eu pedi ao Wagner, nesse sentido, que use o pastor Robson como instrumento e que use a boca do Senhor ali, através do teu servo. Amado Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, como igreja, e queremos agradecer a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos conduzido, e queremos só agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Começamos pela manhã, recebendo a palavra, o alimento espiritual, Deus, e queremos colocar diante de Ti a vida do Teu servo, pastor Robson, que ele possa ser instrumento nas Tuas mãos, para semear a palavra naquela terra que já está preparada, que já está pronta para receber a semente, e que essa semente ela possa produzir frutos quando sairmos daqui no nosso retiro. Ó Deus, abençoe o Teu servo, que ele possa ser cada dia mais usado, cada dia mais empenhado em pregar o Evangelho para aquelas pessoas que precisam de ouvir a Tua voz. Ó Deus, abençoa nós para receber essa palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós, nessa manhã, vamos iniciar a exposição do tema do retiro. Nós organizamos o retiro da seguinte forma: pela manhã, os estudos abordariam diretamente a temática e os cultos à noite são subtemas. Então, os temas escolhidos também para a noite, eles estão relacionados com essa área da evangelização. E nós vamos abrir agora nossas Bíblias em Mateus 28, versos 16 a 20. Os irmãos podem ficar sentados, tá bom? Mateus 28, de 16 a 20. Pedir também aos diáconos ficarem atentos, né? Um dos nossos regulamentos é estarmos aqui no local de culto, no horário do culto. Então, se alguém estiver fora, os nossos diáconos podem estar orientando, tá bom? Para que os irmãos estejam aqui com a gente. Irmãos, Mateus 28, 16 a 20 é um texto muito conhecido, todos nós,
E o nosso estudo baseará-se nesse ponto, tá bom? Nessa porção da palavra. Estaremos analisando aqui ponto a ponto dessa rica passagem, tá? Verso 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meus irmãos, antes de sequer citar aqui a introdução, eu só queria dizer que a gente está tocando numa das nossas maiores feridas. Tá? Antes desse retiro, o pastor Alexandre conversava comigo, né? Ele me ligou e falava da luta dele quanto à igreja, para que ela evangelizasse, a igreja que ele pastoreia. E nós nos tornamos especialistas em várias coisas. Então, a gente hoje tem templos organizados, nós temos regimento, nós temos estatuto, nós temos tesouraria, nós temos programações dentro e fora das quatro paredes, mas ainda assim, a evangelização está sendo a nossa maior chaga, a nossa maior ferida. E essa foi justamente a finalidade de Deus deixar a igreja no mundo, que ela se tornasse uma instituição missional. Então, meus irmãos, que a gente reflita profundamente e que nós tomemos para nós as advertências da palavra de Deus, porque essas mensagens do retiro não são para o outro, são para nós. E todos nós temos disponibilidade, condições, ferramentas para pormos em prática uma vida missional. Então, a gente vai estar refletindo sempre com essa perspectiva. Por que resplandecer? Não sei se alguém se perguntou, por que a gente, bora Joelso, haja luz. Haja luz. Então, olha só, meus irmãos, por que resplandecer? A gente tem na Escritura, se nós fizermos assim um panorama, nós temos um lastro de textos, de analogias, de histórias e até títulos divinos que envolvem a luz. Eu vou mencionar só alguns aqui, para os irmãos perceberem que esse verbo resplandecer não é um termo pobre na Escritura, ele não aparece aqui e acolá, na verdade ele permeia toda a história bíblica. Olha só, em primeiro ponto, o nosso próprio Deus, ele é chamado de luz. A nossa missão tem a ver com a natureza de Deus. Então vejam só, não é uma tradição, não é uma coisa da denominação. A natureza de Deus nos ensina a sermos missionais. Deus é luz, é isso que é dito na palavra. Um outro ponto, o próprio povo de Deus é chamado de luz. Então nós temos em Isaías 49, texto que será analisado mais à frente, o profeta dizendo que Deus colocou Israel como uma luz para todas as nações. Então a nossa missão não começou agora não. Este imperativo para brilhar, ele é antigo. Quando chegamos ao Novo Testamento, novamente o texto vai dizer que nós somos a luz do mundo. Esse texto ficará para outro estudo. A gente vê também, meus irmãos, que a nossa salvação ela é definida com os termos da iluminação. Que Deus brilhou em nosso coração, Deus iluminou a nossa mente. Então, o tempo inteiro, a Escritura está mencionando a luz em oposição às trevas. O caos, meus irmãos, ou a falta de preenchimento na criação, começa a receber ordem e beleza quando Deus diz, haja luz. E essa luz está na natureza do Senhor, essa luz está no seu caráter, no seu modo de salvar, no seu modo de comissionar os seus servos, para que eles também brilhem. Portanto, na tradição bíblica, a luz, na verdade, é uma vocação missionária. Quando a Bíblia diz que você é luz, ela está dizendo que você é um missionário. Spurgeon disse que
todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Como disse hoje pela manhã nosso irmão Rosial, no nosso momento aqui muito abençoado, devocional, é impossível alguém estar cheio do Espírito Santo e não transbordar para outras pessoas esse evangelho. Nós não vamos guardar para nós. Então, meus irmãos, essa luz, ela representa a glória e a santidade do Criador, que deve ser refletida pelo seu povo. No nosso relacionamento com Deus, poderíamos até comparar a experiência de Moisés com o Senhor no Monte Sinai. É impossível você ir adentrar a presença de Deus, ter intimidade com Ele, comunhão com Ele, você não sair desta comunhão refletindo a glória dEle. Então, aquele caso de Moisés é um ícone na narrativa bíblica. O que acontece é que muitos cristãos hoje estão confundindo congregar com confinar-se. Então, o nosso congregar virou confinamento. O nosso congregar virou isolamento. E aí vocês perceberam que as igrejas pararam de evangelizar e os pastores começaram a dizer assim, ó, cada um traga o visitante. E alguma ovelha poderia questionar, mas pastor, a ordem da Bíblia não é ide? Vocês perceberam que ao longo da história, os grandes avivamentos, os grandes evangelistas que saíam nas praças, nas ruas, nas casas das pessoas, o próprio Paulo trabalhava assim. Ele dizia que o ministério dele se deu de modo público e também de casa em casa. Nós fomos transformando esse desafio em algo muito confortável para a gente. Vamos esperar eles nos visitarem. Nós transformamos o ide em vinde. Então, o nosso congregar virou confinamento. O nosso congregar virou isolamento e a gente se fechou para a sociedade, a gente se fechou para os descrentes e a gente perdeu, meus irmãos, essa ponte de contato evangelístico, de estar indo, de estar afetando, de estar influenciando o nosso meio com a palavra. Eu não falo isso de um modo absoluto, porque você vai ver um irmão e outro evangelizando, mas de modo geral, a igreja brasileira contemporânea não é caracterizada pelo evangelismo. Não é. Isso aí, em qualquer denominação, você pode fazer um levantamento. Então, Jesus, ele nunca imaginou ou sonhou com uma igreja limitada às quatro paredes. Esse nunca foi o projeto dele. Ele nos chamou para sermos um povo resplandecente, que reflete a luz e a glória de Deus por onde quer que vá. Então, o que nós vamos ver nessa manhã serão as bases para resplandecermos o evangelho sobre a vida das pessoas. A gente não tem luz própria. A gente não tem uma luz criada por nós para resplandecermos. O resplandecer do nosso tema não tem nada a ver com mérito pessoal, não tem nada a ver com uma obra humana pessoal, mas tem a ver com aquilo que nós recebemos de Deus. É só repassar para frente o que Deus nos deu. Meus irmãos, o primeiro princípio dessa manhã é que nós somos chamados para resplandecer na base da autoridade de Jesus. Então, essa primeira verdade do texto vai nos ensinar que eu e você sozinhos não vamos afetar a vida de ninguém. A gente pode até conseguir falsas conversões. Esse primeiro princípio nos ensina que o esforço da igreja sem a operação divina não vai afetar a vida de ninguém. A gente pode até fazer número, a gente pode encher a igreja de falsos convertidos, mas não haverá nenhum impacto sobre a vida das pessoas. Ontem foi dito, 1 Coríntios 3, eu plantei, Apolo regou, mas se fosse só isso, não haveria igreja, não haveria conversão. O crescimento, o milagre, os feitos extraordinários sempre serão manifestação do poder de Deus. Como é que nós vemos isso no texto, essa autoridade de Jesus, que é a base do nosso sucesso? Primeiro, meus irmãos, a autoridade de Jesus ela é capacitadora. Olha só o verso 16 e 17. Nós temos aí o retrato fiel da igreja hoje. E a igreja sempre foi assim. Ela é composta de pessoas que estão bem e pessoas que não estão bem. Então, olhem que esses dois versículos dizem que um grupo adorou e outro grupo duvidou. Um grupo está focado em Jesus, animado, estão ali conectados com o Senhor, e outro grupo está dizendo, será que é isso mesmo? Será que o Senhor estará aqui conosco? Será que é Ele mesmo que está conosco?
Isso aqui, meus irmãos, reflete qualquer igreja hoje. Pessoas que estão convictas, animadas, engajadas na evangelização, e pessoas que estão desacreditadas. Eu não sei, eu não consigo, eu nunca vou dar conta, eu nem sinto Deus, na verdade, na minha vida. Então a gente vai ter os que adoram. Nós vamos ter os intensos no Evangelho, e nós vamos ter os adormecidos. Isso aqui é o cenário de toda e qualquer igreja. Mas sabe o que é interessante? É que a autoridade de Jesus, ela é capacitadora. Esses discípulos que estão duvidando, na narrativa do Evangelho de Atos, estarão enfrentando autoridades, prisões, surras em praça pública e até ameaça de morte. Esses mesmos que duvidaram estarão dando as suas vidas por Jesus. Então, o que aconteceu? Eles tiveram experiência com a autoridade de Jesus. Eles entenderam, não somos nós que vamos converter, não somos nós que vamos realizar ou dar sucesso à obra de Deus, é o Senhor nos utilizando. Meus irmãos, um teclado, um violão, quando os irmãos verem alguém fazendo um solo num violão, num teclado, a gente tem que entender que a função do teclado é só ser usado por alguém. Quem realiza, quem manuseia, quem consegue o feito é o músico. O instrumento sozinho é completamente inútil. Ele não fará nada. E é essa ideia de instrumentalidade que o texto está nos ensinando. Somente com a autoridade de Deus, nos movendo, nos capacitando, nos dando discernimento, é que nós conseguiremos evangelizar. Então, o nosso primeiro gesto, se você está aqui no retiro, tendo plena consciência de que você não tem evangelizado, de que isso não é um hábito seu, seu primeiro passo é curvar-se diante do senhorio de Jesus e solicitar a Ele que te revista de poder, que te revista de autoridade e que Ele torne próspero o teu ministério. Esse é o primeiro passo. Então não é a gente abusar da criatividade, é a gente se curvar diante daquele que reina sobre todas as coisas. Um outro ponto ensinado é que a autoridade de Jesus, ela é delegada pelo Pai. Então Jesus veio ao mundo cumprir toda uma missão e Ele vai reaver a autoridade e a glória que Ele tinha antes que houvesse mundo, porque Ele está ali durante toda a eternidade como Senhor. Quando Ele vem ao mundo, Ele vem na condição de servo. O seu ministério é submeter-se à lei. E quando Ele cumpre toda a sua obra, Ele diz aí, olha, toda autoridade me foi dada. Toda autoridade, não foi uma parte da autoridade, não foi 50% da autoridade sobre o universo, Ele diz que é toda. Não há ninguém, um rei, um político, que esteja acima de Jesus. Ninguém. O Papa, ninguém está acima de Jesus. E é interessante porque essa autoridade, ela já foi manifestada durante o ministério dele. Por exemplo, as pregações de Jesus, elas encantavam. Lá no final do capítulo 7 de Mateus, as multidões estão maravilhadas, e o texto fala assim, olha, ele ensina como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. O texto, meus irmãos, ele não está falando de retórica, de oratória, o texto está falando de poder que Jesus tinha no seu modo de evangelizar. Era um poder que era sentido pelo coração das pessoas. E isso aí foi demonstrado também na expulsão de demônios, o poder de Cristo. Então, em N situações, Ele esteve libertando pessoas da opressão maligna. Este poder também foi manifestado na cura de vários tipos de doenças, e até em ressurreição de pessoas. Aquilo ali já era um prenúncio da autoridade absoluta que ele teria sobre todo o universo no final da sua missão. Mas ele já demonstrava isso no seu ministério. Essa autoridade, meus irmãos, ela é vista também no seu chamado aos discípulos. E ele diz aos discípulos, eu dou autoridade a vocês sobre os espíritos malignos, sobre as doenças. Ele tinha essa autoridade. Então, o que a gente vê aqui é uma consumação da autoridade de Jesus, e ele dizendo o seguinte no verso 18, ela me foi dada. Então é interessante, meus irmãos,
que há uma harmonia perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo. A submissão do Filho à sua missão, ela é perfeita, ela é voluntária, ela é amorosa, e aqui a gente vê essa autoridade sendo recebida por ele de modo pleno. E é uma autoridade que se baseia lá, por exemplo, em Daniel 7,14. O que nós temos em Daniel 7 é uma profecia falando sobre o Filho do Homem, uma referência a Jesus. E lá diz assim: e este Filho do Homem receberá das mãos do ancião de dias, que no caso é Deus, ele receberá toda a autoridade, todo o poder, todo o governo, e o seu reino durará para todo sempre. Isso aqui está iniciando agora, este reinado absoluto e completo de Jesus. Em Filipenses 2, 6-8, nós temos outro texto que fala sobre esse autoesvaziamento de Jesus, onde ele abandona a posição de Senhor e assume a posição de servo. É o que está lá em Filipenses 2. E quando ele conclui a sua missão, olha o que diz o texto: ele retorna à sua posição de Senhor. O texto diz que esse título ele recebe, e é um nome que está acima de qualquer nome que possa ser mencionado no céu ou na terra. Então, se Jesus recebe toda a autoridade nos céus e na terra, meus irmãos, nós temos aqui uma base legítima para evangelizar. Eu não vou evangelizar baseado em mim. Eu tenho o poder de convencer as pessoas. E eu não vou evangelizar baseado no poder das pessoas, no sentido de, não, na hora que o cara quiser, ele se converte, né? O ser humano tem esse poder de se converter sozinho. Eu vou evangelizar baseado na autoridade de Jesus. Não existe barreira, não existe pecado, não existe dificuldade insuperável para o poder de Deus. Simplesmente não há. E a gente vê, meus irmãos, que essa expressão, autoridade nos céus e na terra, nos faz relembrar de Gênesis 1:1. Quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí a gente pensa, não, aqui é só o Deus Pai que está criando. Aí vem João no capítulo 1 e diz, o Filho, o Verbo, criou todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Este poder infinito, essa autoridade de Jesus, está sendo mais uma vez expressa aqui na grande comissão. Nós temos também textos que falam sobre essa autoridade absoluta, Colossenses 1:20, Filipenses 2:10, todos dizendo a mesma coisa. Ele abriu mão de toda a autoridade, assume a função de servo. Ao cumprir sua missão, ele retorna à sua posição de toda a autoridade. Na teologia sistemática, nós falamos sobre os 3 estados de Cristo. Glória original, e ele sempre foi assim desde toda a eternidade. O segundo estado de Cristo, humilhação, que é o seu ministério terreno, e o terceiro estado de Cristo, glorificação. Ele ressuscita, ele recebe toda a autoridade, ele retorna aos céus, e reina sobre tudo e sobre todos. Então, é essa autoridade que deve nos guiar. Nós só resplandecemos o Evangelho, meus irmãos, quando buscamos orientação em Cristo. Então, se curve. Senhor, me mostre estratégias. Nós vamos falar sobre estratégias no último dia. Me mostre pessoas. Me dê discernimento, me dê entendimento. Nós devemos, meus irmãos, lutar diante de Deus em oração para que a autoridade de Jesus nos prepare, nos capacite, nos ilumine e nos dê certeza do que nós devemos fazer. Depender da autoridade de Jesus significa buscá-lo. Vocês repararam que os discípulos estão obedecendo uma ordem? Quando eles vão para aquele monte na Galileia, eles estão recebendo uma ordem que eles tiveram lá atrás quando toparam com Jesus ressurreto. Ele apareceu e disse, olha, estejam se direcionando para a Galileia, lá eu encontro vocês. Jesus já estava lá. E os discípulos obedientemente estão procurando a presença do Senhor. E o interessante é que até os que estavam duvidando da ressurreição dele, também foram. Eles não se deixaram guiar pelos pensamentos duvidosos. O que os guiou foi a ordem de Jesus. Estejam indo para o monte, que lá nós nos encontraremos. Portanto, meus irmãos,
Esses discípulos nos dão aqui uma lição de que se a gente quer direcionamento, a gente tem que ser obediente. E o problema hoje é que tem muito crente querendo direcionamento sem querer obedecer. Tem crente perdido dentro da própria casa, com relação à vida espiritual, com relação à vida devocional, com relação à gestão familiar. Tem crente perdido dentro da igreja. Eu não sei qual é meu dom, não sei o que é que eu faço, eu não sei onde eu me encaixo. E como eu digo, de vez em quando, a igreja, para muitos de nós, virou um estádio, um teatro. A gente vai, assiste e vai embora. A gente não está conseguindo se encontrar nesta obra, porque, na verdade, falta-nos obediência. Essa obediência faz recair sobre nós a autoridade de Jesus. E a gente se acha. Ministerialmente falando, a gente se encontra. É isso que eu tenho que fazer. E é assim que eu posso fazer pela autoridade de Jesus. A nossa luz, meus irmãos, ela nasce somente do reinado de Cristo. Se nós não tivéssemos um Senhor reinando, não teria missão. Então, não é a igreja que é organizada, não é o irmão A e B que são evangelistas excepcionais, é porque o nosso Senhor reina. É por isso que existe hoje evangelização, é só porque Jesus reina. Ele reinando, nós temos plena certeza de que nem o diabo, nem as forças demoníacas, nem os descrentes, nem instituições e nem impérios poderão parar o evangelho. Aquela expressão, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, meus irmãos, ela se cumpre até hoje, percebem? A igreja só existe, e ela existe à base do evangelismo, porque Cristo reina, só por isso. O guarda-chuva que está sobre nós é o reinado de Jesus. E aí não tem demônio, não tem arqui-inimigo, não tem coração que possa ser intransponível para o poder de Deus. Falamos quinta-feira sobre Paulo, no último culto de doutrina, que era provavelmente a pior pessoa em Israel naqueles dias, porque como ele mesmo diz, eu persegui a igreja do Senhor. E o Senhor vai lá e transforma Paulo. Não existe barreiras intransponíveis. Um grande teólogo holandês chamado Herman Bavinck diz o seguinte: o Cristo exaltado reina soberanamente e é dessa realeza que flui a ordem missionária. Então nós só evangelizamos porque Cristo reina. Você só pode ver almas se convertendo porque o teu Senhor reina. Você só tem sobre os teus ombros o peso da pregação da palavra porque também você tem um rei que é Senhor sobre a tua vida. E nós, como bons súditos, devemos nos submeter à sua ordem. Nenhum contexto, meus irmãos, é inalcançável para Jesus. Pode ser o mundo do crime, do tráfico, o mundo dos presídios, o mundo da prostituição, das drogas, o que quer que seja, não existe ambiente sobre o qual Cristo não reine. E se Ele reina sobre tudo e sobre todos, nós podemos levar o Evangelho a esses contextos. As pessoas que a sociedade já desprezou. Nós devemos levar o Evangelho para aquelas pessoas que a igreja já esqueceu. Saíram do nosso meio e a gente esqueceu. Então, olha só a implicação do reinado de Cristo. Se o reinado dele é sobre tudo, o Evangelho deve estar em tudo. Trabalho, faculdade, família e onde quer que estejamos. Não nos esqueçamos, meus irmãos, da expressão no céu e na terra. A nossa luta não é só aqui. Efésios 6, pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Aí Paulo diz, mas sim contra principados e potestades das regiões celestes. A gente pensa assim, agora deu ruim. Como é que nós vamos lutar contra poderes espirituais das regiões celestes? Aí vem Mateus 28 e diz, Cristo reina sobre tudo, sobre todos, na terra e nos céus. Não existe esfera que ele não domine. E aqui neste mundo não pode haver esfera da sociedade que nós não devamos levar o Evangelho. Se o nosso Senhor reina de modo absoluto, o nosso evangelismo tem que ser absoluto.
para todos aqueles que nós pudermos. Essa é a implicação que nós temos aqui. A segunda base, meus irmãos, para o nosso resplandecer, eu já não vou mencionar a autoridade, mas a convocação de Jesus, ela é objetiva. Ela não é uma sugestão, tipo assim, quem quiser evangelize. Se você achar interessante, for cômodo, então vocês evangelizam. É uma ordem clara, concreta, objetiva e é um imperativo. Então nós temos o verso 19, nos mostrando que a grande comissão, olha só, ela é tão abrangente como a autoridade de Jesus. É como se ele estivesse dando uma aula e dizendo assim, meus discípulos, como eu reino sobre toda a terra, a missão de vocês também é sobre toda a terra. Vocês não entrarão em nenhum espaço em que eu não domine. Vocês não levarão o evangelho em nenhum contexto que eu não tenha poder absoluto. Eu reino sobre tudo. Então a missão também, ela é abrangente. Por isso que o texto fala assim, olha, ide por todo o mundo. Porque o nosso Senhor reina sobre toda a terra. E esse, portanto, no verso 19, bem no início aí, olha, é uma conexão da autoridade dele com a nossa missão. A lógica é, se ele reina sobre tudo, portanto, nós devemos evangelizar em tudo. Essa é a conclusão da pregação. E a gente, quando vê essa expressão aqui no verso 19, ide por todo mundo, a gente já pensa na gente, né? Então, vamos pensar um pouquinho no contexto da passagem. Essa fala aqui foi para judeus. Tá? Primeiro vamos interpretar, depois a gente aplica. Essa passagem, essa fala de Jesus, os primeiros ouvintes, judeus. E eles se fecharam, meus irmãos, para todas as outras nações. Eles se fecharam. Israel deveria ser uma vitrine de Deus para todos os povos. Israel deveria ser um sinal histórico de um povo abençoado e referência para todas as nações. Os profetas e os salmos vão dizer que as nações deveriam olhar para Israel e falar, como este povo é abençoado, como este povo é próspero, como este povo é feliz. Mas Israel se isolou. Israel se fechou para as nações. Israel não serviu, olha o termo que a Bíblia utiliza. Israel seria um reino de sacerdotes. Sabe o que um sacerdote faz? Ele vai intermediar uma relação entre pessoas e Deus. E Israel, como um sacerdote, Deus deveria intermediar o quê? A relação do restante da humanidade com Deus. Eles deveriam estar mostrando, assim Deus é, assim Deus faz, e vocês precisam correr para Ele. Mas Israel não deu esse recado. Então, é um baita de um desafio que nós temos aqui. Nós olhamos também, meus irmãos, que a expressão ide por todo mundo nos faz lembrar de Gênesis 12, porque a promessa para Abraão foi assim, Abraão, de ti farei uma grande nação. E aí o texto fala assim, no final do versículo 3, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, o projeto de Deus nunca foi apenas com Israel. Abraão, vou começar por você. De ti eu vou fazer uma grande nação, e esta nação evangelizará o mundo. E aí esse projeto chegou até onde? Ele chama Abraão, ele faz uma grande nação, mas essa grande nação não quer saber de evangelizar o mundo. E aí o que nós vemos no Novo Testamento é a igreja fazendo isso, não são os judeus, é a igreja que está fazendo isso hoje. Até hoje, meus irmãos, os judeus estão com os corações endurecidos. E quem está fazendo o papel de levar o evangelho e essa luz a todo mundo é a igreja. Aquela nação vai passar por um grande despertamento. Isso se encontra em Romanos 10, Romanos 11. Todos os eleitos de Deus dentro da nação de Israel serão chamados e haverá uma conversão em massa. Pela graça de Deus, pela eleição divina. Mas Deus não abandonou aquela nação. Leiam depois Romanos 10, Romanos 11. E aí nós vemos aqui que a grande comissão, ela não é apenas uma proclamação de qualquer modo, mas ela é formativa, ela é didática.
Vejam o verso 19: fazei discípulos. A palavra grega aqui para fazer discípulos é a palavra utilizada para aprendizes. Então, meus irmãos, o nosso papel na evangelização não é falar da igreja. Vocês já notaram que boa parte da nossa fala com os descrentes tira Jesus e coloca a igreja? O descrente diz: eu estou passando uma crise no meu casamento, bora para a igreja. A gente parou de apresentar o evangelho. E a gente topa com o jovem: na igreja é legal, tem música, tem isso. Nós tiramos Jesus como o nosso maior ícone da evangelização. Estamos apresentando a instituição. Igreja para cá, igreja para lá. Eu já até mencionei que alguns pais, eles já têm isso na fala: não, meu sonho é meu filho voltar para a igreja. Então parece que essa centralidade em Jesus, ela se perdeu. E essa é a razão porque muitos saem. Porque a nossa preocupação foi carregar para a igreja e não levar para Jesus através do evangelho, da evangelização. Então, o nosso Senhor está aqui nos ensinando que evangelismo é formar aprendizes. Não é formar um membro de uma instituição, é formar aprendizes de Jesus. E a gente tem que estar o tempo todo perguntando: você entendeu? Você entendeu? A gente faz devocional lá em casa, e toda vez que eu termino eu pergunto, para o Arthur: meu filho, você entendeu? Quer falar alguma coisa? Ele: não. Ou ele está entendendo tudo, ou não está entendendo nada. Mas a gente sempre quer esse feedback: você entendeu? Não, entendi. Então nós precisamos pensar na evangelização como instrução do mais alto nível. Meus irmãos, o filho de um muçulmano, com 5 anos de idade, está lá sentadinho no chão, com os bracinhos para trás, e o Alcorão no chão na frente dele, ele aqui, memorizando livros inteiros do Alcorão, 5 anos de idade. E a gente às vezes não acha um livro na Bíblia. Eu em São Luís, lembro até hoje o nome desse jovem lá do grupo de louvor, lá de uma igreja em São Luís, porque ele era o baixista, o nome dele é bíblico, o nome do cara ainda é Isaac, para esculachar o negócio. E aí eu estava na frente dele, o pregador falou assim: vamos abrir a nossa Bíblia em Filemon. Ele triscou aqui: seminarista, onde é que é Filemon? Eu falei: é perto de Tito. Ele disse: agora lascou. Músico de igreja, veterano de igreja, não conhecia as páginas da Bíblia. Essa é a realidade de muitos de nós, é por essa razão que não evangelizamos. Meus irmãos, a gente sabe quando a gente não vai dar conta. A gente sabe. Sabe aquele pedreiro meia boca? Você não sabe que ele é ruim, ele sabe que ele é ruim. Aí você chega e fala: olha essa casa aqui, o engenheiro, quando fala assim, ele fala: não dou conta não, chama outro. Às vezes nós sabemos que nós não estamos congregando como deveríamos, não estamos lendo como deveríamos, é por isso que a gente não se arrisca. Paira aquele medo do nosso coração, do descrente fazer uma pergunta e a gente passar vergonha. Então, para a gente mudar isso aí, nós devemos nos preparar, porque evangelizar é instrução, é docência. E nós vemos também o verso 19 dizendo assim: olha, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ideia o verbo grego baptizo significa imergir. Então está aqui o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe que está no plural, olha, no singular, quer dizer, no nome. É como se fosse um só nome: Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia não fala nos nomes. Pai, Filho e Espírito. É um só Deus. E aí ele diz: batizando-os, ou seja, colocando-os debaixo da autoridade do nome de Jesus. Então a cultura hebraica, quando você nomeia algo, você tem autoridade sobre. Isso já começou no Éden. Adão, estão aqui todos os animais para você nomear. Nomear é ter autoridade sobre aquilo. Deus muda o nome de Abraão para dizer: eu te governo. Ele muda o nome de Sara, ele muda o nome
de Jacó para dizer o que? Sou eu quem governo vocês. E quando nós nos convertemos, a gente não recebe um nome no nosso CPF diferente, mas olha só, nós somos colocados debaixo do nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O que significa que eles dominam e governam a nossa vida. Nós não temos mais domínio ou direito total sobre a nossa vida. Aqui nós vemos também, meus irmãos, o verso 19 dizendo assim, olha, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Alguém leia para nós Deuteronômio 5:1, só para a gente fazer uma conexão. Deuteronômio 5, versículo 1. Pode ler mesmo o seu microfone. Aumenta um pouquinho o volume que a gente escuta. Isso aqui é a aliança do Antigo Testamento. E Moisés está dizendo, tomem cuidado em cumprir. O verbo hebraico ali significa guardar. Ou seja, eu vou pegar estes princípios e guardar no meu coração, para viver de acordo com eles, internalizá-los. Aí vem o Novo Testamento, no texto da grande comissão, e fala assim, olha, o que vocês têm que fazer, meus discípulos, é ensinar as pessoas a guardarem os meus ensinos. É a mesma ideia da antiga aliança. Ou seja, na antiga aliança e na nova aliança, o que Deus quer que o seu povo faça é ensinar descrentes a viverem de acordo com a lei de Deus. O discipulado envolve isso. O descrente vai te perguntar, como é que eu tenho que fazer no meu casamento? Como é que eu tenho que fazer com os meus filhos? Como é que eu devo tratar minha mulher? E a gente tem que ir ensinando-os a lei de Deus. Então, discipular é formar discípulos à imagem e semelhança de Jesus. Então, este é o ponto que Jesus está colocando. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25, diz assim, a igreja recebeu o ministério da reconciliação para reunir e aperfeiçoar os santos. Esse é o nosso papel. Trabalhar, discipular, formar, tal qual uma escola. E aqui eu faço a seguinte reflexão, meus irmãos, uma igreja que não se move, ela perde o seu propósito. Tá? Não pensemos que a inércia não tem nenhum preço, ela tem. Você conhece aquela igreja que todo mundo virou fiscal de todo mundo? Você conhece alguma igreja que está saturada de si mesma, cansada, que se você congregar um ano você fica espiritualmente doente? Muitas estão assim, sabe por quê? Elas pararam de evangelizar. Um dos teólogos, eu até cito no meu livro, ele diz assim, olha, não há nada que venha a arejar o ambiente de uma igreja como a presença de um novo convertido. Não há nada que produza no coração da igreja um sentimento de vida e crescimento do que a chegada de novas pessoas. E aí, meus irmãos, quando a gente para de evangelizar, nós nos tornamos aquilo que o bispo Robson Cavalcante, da igreja anglicana, não é católico não, da igreja anglicana, disse assim, olha, a igreja se tornou a reunião dos de sempre. A reunião dos de sempre, os mesmos, anos a fio, porque ela parou de evangelizar. Então, aquela igreja dinâmica de Atos, sabe, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, a gente não vê hoje. Aquele ministério dinâmico de Jesus, os autores bíblicos, eles relatam, né? Jesus andava de cidade em cidade, povoado em povoado, estava o tempo todo viajando e pregando, a gente não vê essa dinâmica. E eu confesso que para mim não existe coisa mais confortável do que ficar dentro das quatro paredes ensinando. E ontem eu conversava aqui com o Rosiel e mais outros, mas nada me incomoda tanto como o fato de a gente não evangelizar. Então, meus irmãos, a gente precisa refletir, porque o sucesso da nossa igreja é medido pelo alcance dela.
aonde a nossa igreja já chegou nessa cidade? Nós, como embaixadores de Cristo, estamos levando o Evangelho para o nosso trabalho. Nós chegamos aos hospitais, aos asilos, aos bairros carentes, aos presídios. Então, a nossa eficácia se mede pelo local até onde nós já levamos o Evangelho. Todas as ações da igreja devem focar na formação de discípulos. Então, se a gente tem reunião de oração, a gente deve orar pela evangelização. Se a gente tem culto de doutrina, nós devemos olhar aquilo como uma formação para evangelizarmos. Se a gente tem momentos de comunhão, devemos ver isso como fortalecimento para a gente pregar a palavra de modo coletivo. Todas as nossas ações devem desaguar na evangelização. Vocês já pararam para se perguntar, por que Deus colocou líderes na igreja? Por que Deus não eliminou esse negócio de pastores, mestres, evangelistas? Por que deu todo mundo igual? Deus ele já deixa muito claro para a gente, com os dons, que Ele quer que um grupo que Ele levantou capacite os demais. Ele quer a nossa formação, a nossa capacitação. Para quê? Para que a gente realize isso aí afora. Essa é a finalidade da igreja. Quando alguns falam que a igreja é uma agência, está certo. Quando alguns dizem que a igreja é como um quartel, está certo. Ali dentro é o treinamento, lá fora a guerra. Está ali o Davi, bombeiro. Lá dentro, né, da instituição, disciplina, informações, formação, capacitação, para quê? Para que eles saiam para resolver os incêndios da vida. Então, Deus plantou igrejas nessa cidade, e a nossa igreja é uma delas, para que a gente esteja sendo disciplinado, instruído, capacitado, para levar o Evangelho aos locais que o pecado tem destruído. Não podemos nos confinar em relação a isso. Nosso resplandecer, meus irmãos, também não deve mirar apenas em decisões rápidas e pontuais. Muitos evangelistas pensam assim, né? Então você chega, olha, Jesus, aí se converteu, mais uma alma para Jesus. Será que ali é um convertido? Meus irmãos, eu gostaria muito que a conversão fosse algo assim tão simples como alguns pensam. Eu já falei e vou falar de novo, do dia que foi uma equipe evangelística numa cidade que eu pastoreava, carro de som, tinha até um palhaço, lá em cima, me chamando a atenção de todo mundo, e uma meninada correndo atrás do carro. Eu tentava imaginar Jesus em cima daquele carro com aquele palhaço, mas não consegui. Esse era o evangelismo. E aí chegou uma senhora para mim, com umas 40 fichas, e num tom assim, sabe, professoral. Toma aqui, pastor. Eu, sim, senhora. Estava até com medo dela. O que é isso aqui? Isso aqui são todas as pessoas que se converteram. Eu, rapaz, teve um avivamento aqui na cidade. 40 pessoas numa tarde. Isso foi no dia anterior, a gente já estava no domingo à noite, ela me entregou esse monte de ficha. O senhor tem que visitar, e eu, sim, senhora. E ela falando. Eu digo, irmã, quando ela terminou de falar, alguma dessas 40 e poucas pessoas apareceram no culto ontem à noite? Ela disse, não. Apareceram na EBD? Ela disse, não. E hoje à noite? Também não. Eu digo, a senhora já parou para se perguntar que talvez ninguém se converteu? A senhora já parou para considerar isso aí? E aí eles estavam colocando jovens, as meninas tudo bonitinhas, chegavam nos rapazes, você quer aceitar Jesus? Os caras, quero, na hora. Teve um que falou assim, olha, na casa do descrente, eu não saio daqui enquanto a senhora não aceitar Jesus. Um deles mesmo me disseram isso, da equipe. Então, isso aí é muito bom para a reputação do evangelista, mas é péssimo para o pastor da igreja local, que vai ter que lidar com falsas conversões, se eles forem. Então, meus irmãos, o evangelho
não requer apenas uma decisão pontual ou verbal, ele requer discipulado contínuo, tá? Então, observem aqui, nessa parte do meio, nosso resplandecer não deve mirar em decisões momentâneas. Eu até coloquei no final, olha, a gente evangeliza, fez a decisão, a gente instrui, discipula, informa, doutrina, depois a gente batiza para que o indivíduo saiba o que está fazendo. Depois que ele é batizado, nós devemos agora treiná-lo, porque ele vai ter que ir atrás de outros. A gente treina, só depois a gente envia. Não adianta a gente estar mandando qualquer um sem primeiro capacitá-los, e depois que a gente envia, a gente apoia. Está precisando de companhia, meu irmão? Está precisando de verba da igreja? Está precisando de veículo, de som? Isso aqui é um chamado também para o trabalho que o nosso irmão Rosiel está fazendo. Todas as vezes que vocês verem, lembrem disso aqui. Então, não é simplesmente chegar para alguém e falar assim, aceitou, já aceitei, pronto, está salvo. Este é o trabalho que o Evangelho exige de nós. Evangelizar, instruir, como Jesus disse, batizar, como ele disse, treinar, enviar e apoiar. Esse processo tem que existir. Portanto, meus irmãos, nós chegamos aqui ao nosso último ponto. A última base para resplandecermos é a provisão de nosso Senhor. Você pode ter absoluta certeza que o Senhor será contigo nesse ministério de pregação da palavra. Você não precisa pregar como o pastor Alexandre. Ah, mas eu não sei falar bonito. Não. Fale do seu jeito. Eu tenho um irmão, ele tem mais de 86 anos de idade, ele evangeliza, Edson, a partir dos elementos da natureza. Ele é fazendeiro. E aí, quando ele vai evangelizar, sabe, ele fala dos pés de cana, ele fala do gado. E uma vez ele me ensinou algo, eu fui conferir no grego da escritura e estava certo. Ele falou assim, pastor, eu comparo o refletir na palavra com o ruminar do gado. Eu não sabia nem o que era gado, eu gosto da carne do gado, mas não sabia o que era ruminar. Ele ruminar é porque o gado ele mastiga, né, o capim, ele engole. Não vão vomitar, não. Aí ele pega e joga de novo para a boca, mastiga e fica nesse processo. Para quê? Para extrair o máximo de substância. E aí, quando eu vou olhar a palavra grega que é utilizada, era exatamente isso. Você tirar o máximo de proveito daquilo que você está lendo. Tá? Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que Jesus Cristo nos dará tudo o que precisamos para essa missão. Olha só. Verso 20, nós temos uma consolação pessoal. Eis que estou convosco. Algumas versões dizem assim, olha, e eis que estarei. Não é a melhor tradução, essa que é a melhor tradução, olha, eis que estou convosco. Ele está dizendo o seguinte, eu não vou abandonar vocês por nenhum segundo. E olha que ele iria retornar para os céus. Esta é a promessa. E aí, quando nós chegamos no final de Mateus 28, 20, o final do livro, nós somos chamados para olhar o capítulo 1, verso 23. Alguém lê para nós? Olha que curiosidade. O Evangelho de Mateus termina nos fazendo lembrar do primeiro capítulo. O que está lá no versículo 23 de Mateus 1? Alguém lê para nós? Um 23, Mateus 1, 23. Olha só, se empolgou de novo, né, Joelson? Esse texto está falando de quem? Qual é o título que ele recebe aí? Que significa? Deus conosco. Este Deus que encarnou, esse Deus que vai agora estar presente com a humanidade,
no final do Evangelho diz assim: estarei para sempre. Essa promessa de Mateus 1 não termina com o retorno de Jesus aos céus. Ele está dizendo: eu vou continuar até a consumação dos séculos. Esse Deus conosco será ininterrupto na história da igreja. Alguém lê agora João 14,16. Texto também bem interessante sobre essa presença de Jesus. 14,16. Para estar com vocês para todo sempre. É só no Novo Testamento essa promessa. Êxodo 3,12, ele promete isso a Moisés: eu estarei contigo. Josué 1,5, ele promete a Josué: não te deixarei, eu vou te acompanhar. Nós temos também Isaías 41,10, ele prometendo para Isaías. Meus irmãos, Deus, ele é um Deus presente com o povo que evangeliza. Então você está em busca de intimidade? Você está em busca de uma vida abençoada e próxima com Deus? Evangelize. Porque Deus sempre prometeu a sua presença abençoadora e consoladora para aqueles que pregam a palavra. Lembra lá de Romanos 10? Depois que o texto fala assim, olha, como virão, se não há quem pregue, tal. O texto fala assim, quão formosos são os pés de quem? As pessoas mais abençoadas são dadas à pregação do Evangelho. Nenhuma teologia da prosperidade bate nisso aqui. Quer ser abençoado? Quer ser um bem-aventurado? Quer ter as riquezas de Deus na tua vida, no teu coração? Comece a se envolver com o anúncio da palavra. Quão formosos são os pés dessas pessoas. A gente tem uma consolação diária, porque o verso 20 diz que isso é todo dia. Então, por mais que a gente tenha feriado, por mais que a gente tire férias da igreja, por mais que a gente se ausente, o texto diz que Jesus, por nenhum dia sequer, virará as costas para nós. Hebreus 3,6 diz que nós somos uma casa para a morada de Jesus. É por isso que Ele não nos abandona, nós somos a morada dEle. E é uma consolação, meus irmãos, fiel, porque ela vai até o fim. Então, no finalzinho, ele diz assim, olha, até a consumação dos séculos. Essa promessa não é para uma década, não é para 30 anos, essa promessa é até para o fim da história deste mundo. Eu queria aqui fazer as seguintes aplicações. A promessa de Jesus, ela é muito objetiva, não tem rodeios. Mesmo a gente sabendo que alguns discípulos duvidaram, o meu conselho é, não deixe de evangelizar, porque você está com um problema. Não deixe de evangelizar porque você está triste, ou porque você tem algumas dúvidas no teu coração. Não se deixe guiar pelo seu coração ou pelas suas emoções. Deixe-se guiar pela ordem de Jesus. Meus irmãos, nenhum discípulo serviu a Deus no seu ideal. Era ameaça, era prisões, era surras, nenhum serviu no seu ideal. O próprio Jesus tinha um momento que ele falava, o filho do homem não tem nem onde deitar. Às vezes não tinha comida. Foi um ministério pobre financeiramente falando. Algumas mulheres ajudavam a Jesus, porque na época os homens já eram marmão de vaca, né? A história é assim. E as mulheres, elas ajudavam financeiramente o ministério de Jesus. E não era algo que tinha ali a riqueza, a abundância, sempre perseguidos, sempre acusados, sempre sendo ameaçados de morte. A gente não pode falar, hoje eu estou cansado, hoje não está tão legal. Não se deixe levar. Mesmo quando você tiver incertezas, obedeça. Mesmo quando o teu corpo disser hoje não, obedeça. Então se esforce com essa certeza de que Jesus estará com você. Evitemos o evangelho da dopamina. Porque o evangelho da dopamina, que muitos estão querendo viver, só serve quando está tudo bem. Eu estou bem de dinheiro, eu estou bem de saúde, então eu vou lá na igreja. E aí quando as dificuldades começam a aparecer, eu não vou mais na igreja. Esse é o evangelho da dopamina que muitos estão procurando injetar
na sua veia espiritual. E esse não é o que o Evangelho de Jesus nos ensina. Se esforce para resplandecer e manifestar a confiança na soberania do ministério de Jesus. Mesmo com dúvidas, os discípulos foram. Então, as minhas e suas dificuldades não podem nos impedir de ser usado pelo Senhor. Se as dúvidas te perturbarem, busque-o. Quando as distrações te convidarem, e elas são muitas, opte por buscar a Cristo. Quando a vontade estiver enfraquecida, busque-o. A nossa vontade é muito enganadora, meus irmãos. Como ela tenta todos os dias nos tirar da presença de Jesus e alimentar a nossa carne. Quando o corpo estiver cansado, busque-o, pois a consolação que você precisa está exatamente na realização da obra de Deus. Resumindo toda essa frase com um versículo, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o teu salário do mês. Buscai em primeiro lugar o teu concurso. Sacrifica o resto. Buscar em primeiro lugar essa aqui é a fórmula da miséria espiritual. Coloque em primeiro lugar teus projetos pessoais. Então a fala de Jesus é: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí vem a segunda parte. Pois todas essas coisas que ele já citou, o comer, o beber e o vestir, elas vos serão acrescentadas. Então o texto não está dizendo que você não precisa trabalhar, estudar, só está dizendo que você não pode transformar isso num Deus a ponto de negligenciar a obra dele. Meus irmãos, eu não vi nem na história, nem nos ministérios que eu já tive, alguém colocar Deus em segundo plano e se dar bem. Eu não vi. E é interessante que o se dar bem, que muitos acham que estão tendo, eles não percebem que aquilo é afundamento, esfriamento espiritual, distanciamento, eles não conseguem perceber. Que, nossa, olha, está dando certo, estou crescendo, estou ganhando, estou evoluindo. Eles não percebem que quando eles olharem para Jesus, nem estarão mais avistando Ele. Isso não é sucesso, é derrota total. Então, o chamado de Jesus nessa manhã é que todos nós viremos a chave das nossas prioridades, que os homens que aqui estão conversem com suas mulheres, que as mães conversem com seus filhos, que os filhos conversem com os pais e digam: nós precisamos mudar essa pirâmide aqui de prioridades na nossa vida. Ou a gente coloca Deus de fato em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, ou nós não teremos paz. Nós não teremos firmeza, nós não teremos segurança. Portanto, meus irmãos, vamos resplandecer, baseado nesse Senhor, nessa autoridade, nessa consolação, e que Deus seja glorificado através da vida de cada um de nós. Amém? Nós vamos orar nesse instante. Ó Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela presença, ó Deus, de cada irmão aqui nessa manhã. Agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos nesse retiro. Nós sabemos que não há investimento maior para a nossa vida do que estarmos diante da Tua palavra. O que nós te pedimos, ó Deus, é que lancemos fora toda a autoconfiança e comecemos a pensar a evangelização a partir do reinado de Jesus. Temos um Senhor sobre tudo e sobre todos. E aí está a nascente da nossa missão. Nós só evangelizamos, nós só vemos almas sendo convertidas, nós só vemos a igreja crescendo porque Cristo reina. O mérito é completamente do nosso Senhor, pois a autoridade é dele, a convocação foi feita por ele e as consolações que nós recebemos no decorrer da missão também procedem dele. Ó Deus, como Tu tens sido bom conosco. Nos ajude a despertarmos do nosso sono espiritual e começarmos a pensar em pessoas, vidas,
famílias, ó Deus, que precisam, que clamam desesperadamente pela luz do Senhor. Use-nos, ó Pai, para a Tua glória, pois assim nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém.